É um prazer muito grande estar aqui com vocês esta tarde, quando estamos celebrando 30 anos da Fundação Reviver. Fica aqui os meus parabéns à Fundação Reviver, à diretoria da igreja e à diretoria da Fundação Reviver. Deus abençoe a nossa presidente, Ereni Miranda, e todos que estão engajados nesta obra assistencial, porque todos sabemos que a Fundação Reviver é o braço social da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Tudo que nós estamos vendo aqui, tudo que estamos presenciando aqui, são maravilhas, são obras de Deus. Nós vimos aqui obras extraordinárias feitas pela Fundação Reviver. E nós devemos agradecer a Deus, louvar a Deus por isso. Que Deus continue abençoando todos os irmãos que têm ajudado, que têm estendido a sua mão para esta obra assistencial da Igreja Deus e Amor. E nós estamos celebrando os 30 anos de Fundação Reviver. Eu quero que vocês se coloquem em pé para fazermos uso da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Agradeço a Fundação Reviver, a diretoria, também a diretoria da Igreja Deus e Amor, pela confiança de me convidar para estar aqui ministrando num evento tão maravilhoso, tão especial como este. Os meus sinceros agradecimentos. E eu quero que você abra a Bíblia Sagrada, a Santíssima Palavra de Deus, em 1 Samuel, no capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13. E eu quero ler com vocês o versículo de número 14. Depois vamos ler o versículo de número 19, o 20 e o 22 do primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 13. Quem tem a Bíblia Sagrada? Deixa eu ver. Quem tem a palavra de Deus? Abane assim a Bíblia Sagrada, a Santíssima Palavra de Deus. Abane assim, dando glórias ao nome de Jesus. Maravilha. Então vamos lá, para a gente adiantar a pregação desta tarde. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Quero cumprimentar os ouvintes da cadeia de rádio e também os irmãos da rede social. Deus abençoe todos os internautas que estão nos acompanhando e os ouvintes de rádio. Então vamos à leitura da palavra. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim, prestem atenção. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Versículo 19. E em toda a terra de Israel, nem ferreiro se achava, presta atenção nisso. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar, em outra tradução, afiar cada uma
cada um a sua relha e a sua enxada, e o seu machado e o seu sacho. Versículo 22. E sucedeu que, presta atenção nisso, sucedeu que no dia da peleja não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, achavam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Amém? Curve a sua cabeça e ore dizendo assim: meu Deus, neste momento, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Senhor, eu sei que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da minha, da nossa aceitação. O meu coração está aberto. Fala, Senhor, ao meu coração neste momento. Amém. Toma o seu assento, desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Maravilha, tá bonito, mas pode melhorar. É para Jesus, pode ficar melhor ainda. Ele merece, louva, glorifica. Meus queridos e amados irmãos, eu tenho da parte de Deus uma palavra para o seu coração. Eu quero falar sobre algumas consequências da desobediência a Deus. Lembrando que quando nós negamos em estender a nossa mão para a obra assistencial, estamos descumprindo com a palavra, com aquilo que diz a Bíblia Sagrada, e descumprir com aquilo que diz a Bíblia Sagrada é desobediência, e toda desobediência tem a sua consequência. A obediência é um dos assuntos mais importantes da Bíblia Sagrada. Obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência, e Ele mesmo nos deu o exemplo, sendo obediente ao Pai até o fim. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade de Deus. Para que isto aconteça, é necessário conhecermos o Senhor e confiar totalmente nele, crendo que Ele faz sempre o melhor. Ele sempre faz o melhor. A obediência ao Senhor é chave de crescimento e maturidade espiritual. Quando nós lemos, meditamos no texto que nós lemos, e nós vamos comentar um pouquinho sobre o contexto deste texto. Nos versículos 13 e 14 do primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, Samuel chega para o rei Saul e diz para o rei Saul: olha, porque tu desprezaste a palavra do Senhor, o Senhor também te despreza, para que você não reine mais sobre Israel. Aqui nós vemos uma das consequências da desobediência. Meus amados, Samuel disse que Deus havia rejeitado Saul
devido à desobediência de Saul. Deus estava desapontado com Saul, assim como Jesus ficou desapontado com aquela figueira, onde ele foi procurar frutos e não achou um fruto sequer naquela árvore. Aquilo serviu como uma lição para o rei Saul e para todo o Israel. Deus queria que seu povo confiasse na sua palavra, mas não somente isto. Deus queria também que seu povo estivesse disposto a se submeter à sua autoridade e a seguir as suas ordens e a sua direção. Veja, pode glorificar, não há problema. Jesus merece nossos aplausos, nossa glorificação. Aleluia, glória a Deus. Saul cometeu um erro ao tomar a iniciativa de oferecer sacrifício antes que Samuel chegasse. A desobediência de Saul causou um resultado muito sério para a sua vida: o fim de seu reinado sobre Israel. Pois em Israel, o reinado propriamente dito está sob a autorização da palavra de Deus. Saul não reconheceu o papel superior do profeta como mensageiro divino e não deu ouvidos à palavra de Deus. A desculpa de Saul, quando ele recebe a repreensão de Samuel, era ordenanças, sacrifícios, rituais. Mas nós vemos, prezados irmãos, que Deus não estava interessado na multidão de sacrifícios e holocausto sem que obedecesse a sua palavra. Isto é, ele não queria que eles simplesmente observassem as ordenanças e rituais exteriores. Deus queria de fato a obediência incondicional do seu povo. Eu disse para vocês que a desculpa de Saul foi ordenanças e rituais. Hoje, meus irmãos, existem muitos crentes que têm uma vida religiosa, simplesmente religiosidade. Tem muitas tradições religiosas, mas sem nenhum relacionamento com Deus. Precisamos lembrar que cristianismo não se trata de uma religião. Cristianismo é relacionamento com Deus, é comunhão com Deus. Não adianta religião sem comunhão, sem observância da palavra de Deus. A repreensão de Samuel a Saul é uma admoestação importante para aqueles que desobedecem a Deus e querem fazer as coisas do seu próprio jeito. E às vezes isto acontece conosco. Para fazer as coisas do nosso próprio jeito, nós negamos em observar a palavra de Deus. A repreensão de Samuel a Saul é também uma recordação de que Deus não é para ser desafiado. A lição é que a obediência a Deus não é aceita. Deus exige que seu povo obedeça a sua palavra, reverencie a sua autoridade e busque a sua direção para agir segundo a direção de Deus.
O problema é que muitas vezes nós agimos sem buscar a sabedoria e a direção de Deus. E o resultado nunca é bom. Este texto nos serve como lembrete do que acontece quando desprezamos a palavra de Deus em desobediência. O resultado nunca é bom. As consequências são inevitáveis. Portanto, é importante que lembremos sempre de honrar, respeitar e obedecer a Santíssima Palavra de Deus. Aleluia. Preste atenção aqui. O versículo 19 fala de outra consequência da desobediência. Isto é muito sério. Por isso eu pedi a vocês na leitura, preste atenção nisso. O versículo 19 do capítulo 13 de 1 Samuel está dizendo: em toda a terra de Israel não havia nem um ferreiro. Em toda a terra de Israel não havia nem um ferreiro. Quando você observa o contexto deste texto, você vai entender que o povo estava em guerra. O povo estava em guerra, a nação de Deus, o povo de Deus, a nação de Israel em guerra contra os filisteus. E o versículo 19 está dizendo, olha que coisa séria, em toda a terra de Israel não havia um ferreiro. Era uma situação muito difícil para o povo de Deus. Os filisteus estavam oprimindo e dominando Israel. No meio do povo hebreu não havia espada nem lança, visto que os israelitas permitiram perder todos os seus ferreiros. Aí você pergunta, pastor, o que é que tem a ver ferreiro com batalha? O que é que tem a ver ferreiro com a guerra entre Israel e os filisteus? Muito a ver. O ofício dos ferreiros era importantíssimo. As sociedades da época viviam da agricultura e guerra. Por isso o ferreiro era fundamental para o povo. Ele fazia as armas como espada e lança. E as armas eram importantes para a defesa pessoal, para a defesa da família, para a defesa do território, para a defesa do campo e a defesa do próprio exército. Mas como o povo de Deus ia defender sua família? Como o povo de Deus ia defender seu campo, sua lavoura, seu território? Se não havia um ferreiro sequer, e por conta disso não havia armas suficientes. Israel tinha um exército, mas não tinha espada, não tinha lança, ou seja, era um exército desarmado. Ouça o versículo 22. Preste atenção. O versículo 22. Sucedeu que no dia da batalha não havia espada nem lança na mão de todo o povo de Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês, fazendo um parêntese. Não é um relato do cristianismo que muitos crentes estão vivendo nos dias de hoje. Um cristianismo moderno,
Um evangelho social e secularista que não exige claras decisões. Um cristianismo que não tem armas para vencer o mundo, a carne, a razão e as tradições religiosas. Um cristianismo que não tem armas espirituais suficiente para vencer o sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. Há muitos crentes baseando a sua fé em ordenanças e rituais como o rei Saul, e estão desprezando a palavra de Deus, e por isso estão ficando desarmados espiritualmente falando. Religião sem relacionamento com Deus não te leva para o céu. Aleluia, glória a Deus. Israel era um exército desarmado, porque não tinha ferreiro nenhum sequer. Os filisteus haviam desarmado Israel. Os ferreiros estavam com os filisteus. Então não tinha ninguém para trabalhar com o metal. E era o ferreiro quem fazia as espadas e as lanças para a batalha. A igreja de Jesus Cristo não pode ser e nem deve ser um exército desarmado. Deixa eu falar uma coisa para vocês: todos os esforços de Satanás hoje é para desarmar a igreja. O diabo está lutando de unhas e dentes para desarmar a igreja. Mas nós vamos gritar em alto e bom som que esta igreja não é um exército desarmado. Este povo não é um exército desarmado. Oh, aleluia! Se você crê nisto, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 5, o apóstolo Paulo diz: as armas com as quais lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora, quais são essas armas? Quando nós lemos Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, Paulo está falando sobre 9 armas indispensáveis da armadura de um cristão. Eu sei que você conhece-as, mas eu quero lembrar. No versículo 14 de 6 de Efésios, Paulo diz que nós devemos estar firmes, tendo cingido os nossos lombos com a verdade. A palavra cingir é rodear, ornar em volta, é coroar. Quando Paulo manda cingir os lombos com a verdade, ele está dizendo: meus irmãos, vocês precisam estar rodeado, ornado em volta, coroado com a verdade. Aleluia! Olha aqui, a nossa firmeza na fé consiste em estarmos fundamentados na verdade. Quem está com a sua vida fundamentada na verdade é a casa construída na rocha.
O diabo vem, a maré vem, a turbulência vem, a correnteza vem, mas a casa não cai, ela está firme, ela está fincada na rocha, ela está firmada. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui, a segunda arma indispensável da armadura de um cristão, versículo 14, parte B de 6 de Efésios. Paulo disse: vocês precisam também estar vestidos da couraça da justiça. Couraça era uma armadura muito usada nos combates, uma armadura defensiva para as costas e para o peito, espécie de jaqueta de couro com lâmina de bronze ou de ferro costurada no couro. E Paulo comparou a justiça a uma couraça. Justiça você sabe, mas eu quero lembrar, é dar a outrem aquilo que lhe é devido. Seja justo com as pessoas, seja justo com os necessitados, sejam justos com aqueles que precisam que você estenda a mão para eles, mas seja justo com você mesmo, seja justo com a igreja, seja justo com o ministério, seja justo com Deus. Aleluia. Aleluia. Você está sentindo a presença de Deus? A terceira arma indispensável da armadura de um cristão é o conhecimento do Evangelho. No versículo 15 de 6 de Efésios, Paulo disse: e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Na escala cronológica do apóstolo, ele compara o conhecimento do Evangelho a um verdadeiro sapato que dá segurança aos nossos pés. É preciso buscar o conhecimento da palavra, é preciso ter o conhecimento da palavra. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma época de muitas heresias, e elas precisam ser resistidas, e para isto é fundamental o conhecimento do Evangelho, que vem a partir da leitura constante da Bíblia Sagrada. Em Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, o Senhor Deus fala da seguinte maneira: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Há muitos crentes que a sua fé está destruída, o seu relacionamento com Deus está destruído, a sua comunhão com Deus está destruída porque lhe falta o conhecimento. Em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer Deus, significando que o conhecimento de Deus, ele é gradativo, ele é processual. Quanto mais você busca conhecer Deus através da palavra, mais você está firmado nesta rocha, firme e inabalável. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. A outra arma indispensável da armadura de um cristão é a fé. Paulo disse no versículo 16 de 6 de Efésios: vocês precisam também segurar o escudo da fé. O escudo também era uma arma muito usada nos combates, uma arma defensiva contra golpes de espada e de lança. E Paulo comparou a nossa fé a um escudo, pois ela tem por finalidade de nos defender dos dardos adversários. Aliás, é a nossa fé em Cristo Jesus que paralisa a ação do diabo. Quando o diabo vê um crente que não tem o escudo da fé, ele olha e diz: esse é uma presa fácil para mim.
Mas quando o diabo olha para um crente que tem o escudo da fé, ele diz: isso aí é problema para mim. Eu vou lutar contra ele, mas é problema para mim. Eu vou lutar contra ele, mas é problema. Aramachon declama lá baixandarai, aleluia. Em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 4, João diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Pedro disse assim: meus irmãos, cuidado, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé. Não abra mão da sua fé, não abra mão de suas convicções de fé, não abra mão, segure o escudo da fé. Aleluia. Outra arma indispensável da armadura de um cristão é a espada do Espírito. Diga comigo: espada do Espírito. Paulo falou, versículo 17, parte B do versículo: vocês precisam ter também a espada do Espírito. Espada é uma arma branca, ofensiva e defensiva, com lâmina comprida e pontiaguda, com 1 ou 2 gumes. Era muito usada nos combates antigos. E Paulo falou que nós precisamos ter a espada do Espírito, que é a palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a palavra é insubstituível. A palavra num culto é insubstituível. A palavra na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério é insubstituível. Não há nada que possa substituir a palavra. Esse cenário aqui está tudo muito bonito, mas este cenário bonito não substitui a palavra. Olha aqui, nossos preceitos podem ser bons, mas não substitui a palavra. Nossa religiosidade não substitui a palavra. Saul quis substituir a palavra com ordenanças e rituais. Lembre, Saul quis substituir a palavra com ordenanças e rituais. Não deu certo. Não deu certo. O dia que nós pensarmos que podemos substituir a palavra em nossos cultos, em nossos encontros, em nossos seminários, o dia que nós pensarmos que a palavra pode ser substituída, nós estamos fadados ao fracasso, à frustração e a cair por terra. Não largue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória. A sétima arma indispensável da armadura do cristão, descrita por Paulo no versículo 18 do capítulo 6 de Efésios, é a oração. Ele disse: e orando em todo o tempo. Uma igreja que não ora, ela está sujeita a fracassar. Mas uma igreja que ora é uma igreja de sucesso. Orar é tocar o trono da graça. Orar é ver o braço de Deus em movimento. Orar é ver Deus trazendo à existência as coisas que não existem. Ore. Ore, ore, ore. A oitava arma indispensável da armadura de um cristão, na escala cronológica de Paulo,
No versículo 18, parte B, é a vigilância. Ele disse: e vigiando nisto. Vigiar é observar atentamente. Ser vigilante é ser zeloso é ser diligente é ser cuidadoso é estar atento. Eu sempre digo que orando se recebe, vigiando se conserva. Por isso Jesus Cristo disse: olhai, orai e vigiai. Para quê? Para não cair em tentação. Lembre-se que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. E foi o próprio Paulo quem disse: irmãos, não ignoreis os ardis de Satanás. Ele é astuto, ardiloso. E você lembra que Jesus avisou Pedro sobre os ardis de Satanás? Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, toma cuidado, fique atento, vigia, porque Satanás pediu para cirandar contigo. Ou seja, para bagunçar com a sua vida. E Pedro ignorou o alerta de Jesus, ignorando o ardis de Satanás. Ele disse assim: que isso, Jesus? Eu? Nunca, jamais. Ainda que todos te neguem, menos eu. Aí você já sabe o que aconteceu. Quase que ele se perde para sempre. Não ignoreis os ardis de Satanás. Esteja sempre atento, vigilante, seja zeloso, diligente, cuidadoso. O escritor aos Hebreus, ele disse no capítulo 2, versículo 1, ele disse: convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. E aí ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia. Seja vigilante. Mas a nona arma indispensável da armadura de um cristão, na escala cronológica de Paulo, no capítulo 6 de Efésios, é a perseverança. Ele termina dizendo: e seja perseverante. Perseverar é conservar-se firme e constante. Ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não será vão no Senhor. Veja, o seu esforço não será vão no Senhor, a sua caridade para com os necessitados não será vão no Senhor. Seja perseverante na fé, seja perseverante em servir a Deus. Partindo deste princípio, nós não somos um exército desarmado. Se Israel naquela época conseguiu deixar que os filisteus desarmassem eles, nós não vamos permitir que Satanás desarma a igreja. Oh, aleluia! Quem está equipado com as armas de Deus, levante a mão e glorifica o nome daquele que vive e reina. Aleluia, glórias. Meu Deus do céu, deixa eu correr. Agora veja bem aqui, veja o versículo 20. Veja o versículo 20, que coisa, meus irmãos, presta atenção nisso. Versículo 20, nós lemos, olha aqui. Meu Jesus, eu não sei se vocês pararam para pensar nisso. Versículo 20: em todo o
o Israel, olha aqui, versículo 20, de 13 de 1 Samuel, todo o Israel tinha de descer aos filisteus para amolar, afiar as suas ferramentas. Você já parou para pensar nisso? Todo o Israel tinha de descer aos filisteus para afiar as suas ferramentas. Meu Deus! Veja a situação. Israel já não tinha armas como espada e lança, e as ferramentas que tinham, como arados, enxadas, machados, foices e etc., tinha de descer e levar para os filisteus afiarem. Por quê? Porque as ferramentas estavam cegas. E como é que se trabalha com ferramenta cega? Mas pastor, por que eles mesmos não afiavam as suas ferramentas? Você já viu pela palavra que os filisteus conseguiram desarmar Israel, e lá não havia nenhum ferreiro sequer, e se não havia ferreiro, eles não tinham quem trabalhasse com metal. Então as ferramentas que eles tinham de descer aos filisteus, para que os filisteus afiassem. E olha só, o contexto vai dizer que os filisteus cobravam um preço absurdo. Israel pagava um preço muito caro. Agora presta atenção, eu vou falar, porque a palavra não é minha, é de Deus. Presta atenção numa coisa, para chamar a sua atenção, olha para cá. Quem é que estavam com as ferramentas cegas e tinham de descer aos filisteus para que os filisteus afiassem? Israel. Veja, o povo de Deus, a nação de Abraão, os filhos da promessa, tendo de descer aos filisteus para afiarem suas ferramentas. Senhores, irmãos e irmãs, será que nós não estamos vendo isso nos dias em que estamos vivendo? Você é da igreja, está inscrito no hall de membros da igreja, mas vai afiar suas ferramentas espirituais com os valores do mundo. Essa conduta é descer, é declínio espiritual. Quantos membros da igreja inscrito no hall de membros vai afiar suas ferramentas espirituais com os valores do mundo? Não precisamos levar nossas ferramentas para os filisteus afiarem. Há ferreiro espiritual aqui, o ferreiro celestial está presente. Se você crê nisto, pode glorificar. Aleluia. Meus irmãos, como trabalhar com ferramentas cegas? Às vezes falamos muito, mas resolvemos nada ou quase nada. Não percebemos que nossas ferramentas estão cegas. Mas não adianta levar para os filisteus afiarem, vai pagar um preço muito caro. E esse preço pode ser o seu relacionamento com Deus, esse preço pode ser a sua comunhão com Deus, esse preço pode ser o seu distanciamento de Deus. Aleluia. Tem gente que não pôde dar o segundo glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O ferreiro celestial está aqui.
Não precisamos descer aos filisteus para afiar nossas ferramentas. Presta atenção aqui, em todos os nossos cultos, reuniões, encontros, eventos, seminários, o fogo está aceso e o ferreiro celestial presente para afiar nossas ferramentas espirituais. Se você crê nisto, glorifique o nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Opa, melhorou. Preste atenção aqui. Tem muitos crentes descendo aos filisteus para afiarem suas ferramentas. Eles estão por aí. Aí você diz: pastor, não existe mais filisteus, acabaram-se os filisteus. Foram só naquela época, sim, mas o espírito deles continuam em evidência. Assim como não existe mais os fariseus da época de Jesus, mas o farisaísmo continua. Um dia desse eu estava prestando atenção em uma plataforma digital. E isto acontece em várias plataformas digitais. Pessoas que se dizem crentes, e até pastores, dizendo para os crentes que não precisam mais congregar, não precisam mais vir para a igreja, frequentar a igreja. E o argumento deles é bonito. Nós somos a igreja, nós somos o templo de Cristo. Claro que somos. Quem é que não sabe? Nós também sabemos que a igreja somos nós. Nós sabemos disso. Agora, quando nós estudamos a natureza da igreja, nós vemos a igreja em duas perspectivas: a igreja como organização e a igreja como organismo. Não tenho tempo de discorrer sobre isso. Mas quando você estuda a natureza da igreja e você começa a observar a igreja nessas duas perspectivas, a igreja como organização e a igreja como organismo, o que você vai entender é que o fato de nós sermos a igreja, o fato de nós sermos o templo de Deus, não significa que nós não precisamos congregar. Frequentar os cultos é cumprir com o ensino da palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada vemos que a primeira ocorrência de uma igreja, um lugar público de oração, de adoração como este, foi com o povo de Israel, quando Deus o livrou dos egípcios. A ordem de Deus em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, foi esta: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus ordenou que fossem construído um santuário, um lugar público de adoração como este. E Deus falou: estarei no meio deles. Oh, malabachon declama, labaxandarai, aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Agora veja bem, no Novo Testamento, os crentes primitivos congregavam. Em Atos capítulo 2, versículo 46, a palavra diz que eles perseveravam unânimes no templo. E ali está falando, meus irmãos, de um lugar público de adoração como este. Paulo também fala deste lugar público de adoração. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, ele disse: irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, doutrina, tem salmos, tem doutrina, tem hinos, tem revelação, tem línguas, faça tudo para a edificação.
O escritor aos Hebreus também falou deste lugar público de adoração. No capítulo 10, versículo 25, ele disse: não deixe de congregar, como é costume de alguns, quanto mais vede que o dia se aproxima. Qual o dia que se aproxima? Qual o dia que se aproxima? O dia da volta de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Glórias, aleluia, glórias. Quando congregamos, reunimos. Cada reunião na igreja é uma expressão de culto, de adoração, de aprendizado que elevam a nossa espiritualidade, nos faz crescer em fé, fortalece a nossa comunhão entre irmãos, nos faz crescer na unidade, na caridade e na solidariedade. Tem muitos crentes descendo aos filisteus para afiarem as suas ferramentas. Tem crente que não congrega mais, não vem mais para a igreja. Cuidado. A palavra manda você despertar. Desperta. Desperta. Não leve suas ferramentas para os filisteus afiarem. O ferreiro celestial está aqui para afiar as nossas ferramentas. A igreja não pode ser um exército que busca recursos espirituais no mundo. Não precisamos nem devemos buscar ensino dos filisteus. Não temos de aprender com eles, mas sim com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática. Não vamos educar nossos filhos com os valores do mundo, mas vamos educar nossos filhos, vamos afiar nossas ferramentas espirituais aqui, pois aqui não falta ferreiro. A igreja não pode ser um exército desarmado. E nem pode descer aos filisteus para afiarem suas ferramentas. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Que Deus te abençoe. Jesus te abençoe. Levante a mão. Levante a mão, diga assim: Jesus, não está fraco, Jesus, eu lhe agradeço por esta palavra. Enche-me, 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 enche-me do seu Espírito, enche-me do seu Espírito. Ramachon de clama labaixandarai. Derianda labas clama labaixou, rema labaixande clama labaixandarai. Pode sentir um pouquinho a presença do Espírito, pode sentir um pouquinho a presença do Espírito, pode receber um pouquinho a presença do Espírito Santo. Ramachon de clama labaixandarai, deriande clama labaixandarai. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Equipa-nos com as armas que compõem a armadura do verdadeiro crente. Equipa-nos com as armas que compõem a armadura do verdadeiro crente. Equipa a sua igreja para que ela não seja um exército desarmado. Aleluia. Toma o seu assento. Aplausos para Jesus. 3 minutinhos. Preste atenção. Eu quero pedir a vocês, principalmente agora, o primeiro convite que eu vou fazer é para as pessoas católicas. Todas as pessoas católicas que amam Jesus de todo o seu coração e quer fazer parte desse exército armado, fortemente armado,
para a destruição da fortaleza do inferno. Você quer fazer parte deste exército? Fique em pé onde você está. Todas as pessoas católicas, fiquem em pé. Depressa, sem demora, que o meu tempo já esgotou. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco, não sei.